Boa tarde, pessoal. Falando sobre o jejum intermitente hoje, explicando como que vai funcionar a semana. Só lembrando para vocês lerem com atenção o material que enviei para vocês, tá? Então, o jejum intermitente nada mais é que você passar algumas horas sem se alimentar e fazer as refeições normalmente nos horários liberados. Então, o jejum intermitente ele vai ajudar bastante no processo de emagrecimento, porque nele é aplicado também, juntamente com o jejum intermitente, a dieta cetogênica. Então, vocês vão estar queimando bastante calorias durante esta semana. Então, o jejum intermitente ele tem alguns benefícios, como, por exemplo, o fortalecimento da imunidade, promoção de hormônios em deficiência, também trabalha no rejuvenescimento dos tecidos, como nós não nos alimentamos, então o corpo ele faz uma autofagia. Então ele come as células mortas, as células danificadas e assim nascem células novas. Também trabalha no desempenho físico e mental, vocês vão ter como perceber que vão ter um desempenho bem melhor mental, vai ter um rendimento físico melhor logo após, né? O jejum intermitente ele vai ser aplicado durante apenas uma semana. Também vai ter eliminação de alguns componentes, também redução da sensibilidade à insulina, já que vocês vão consumir pouco carboidrato durante essa semana, então a glicemia e a insulina vão reduzir e também vai utilizar a gordura como fonte energética, tá bom? Então, pessoal, aqui explicando sobre o jejum intermitente, nós vamos ter dois protocolos para utilizar durante essa semana. Então, na segunda-feira vai ser utilizado um protocolo de 13 horas, segunda, terça e na sexta-feira. O resto da semana vai ser utilizado o jejum de 16 horas. Então, como que é feito o jejum intermitente? Aqui nós temos o cardápio. Então, na segunda-feira, vocês vão aplicar o protocolo de 13 horas. Então, ao acordar, beber bastante água, depois fazer o café da manhã normalmente, porém o café ou o chá continua sendo sem açúcar, porque se colocar açúcar tem carboidrato e de alto índice glicêmico ainda. Então, ele vai estimular a insulina e é isso que nós não queremos. Então, pode tomar café e chá, porém sem açúcar. Não pode, em hipótese nenhuma, consumir o açúcar nessas bebidas. E aí vai ser juntamente com ovo mexido ou iogurte natural com chia. Também fazer um aeróbico, né, de leve, todos os dias. O almoço vai ser proteína, vai ser a forma que vocês preferirem. Grelhado, assado, cozido. Então, vão ser 2 unidades médias de qualquer uma dessas proteínas. A salada vai ser de pepino, tem a quantidade aqui, 5 folhas, pepinos em cubos, 5 colheres de sopa, azeite, tem que ter a gordura boa, né? Ou um omelete cetogênico que você já tem a receita. No lanche vai ser queijo coalho, 2 fatias, abacate, meio abacate pequeno, ou uma coalhada com amendoim granulado. E no jantar, a mesma coisa, né? Proteína, como no almoço, pode repetir, ou pode fazer também uma abobrinha recheada, que também tem a receita. Então, após o horário, após as 20 horas, vocês entram em jejum. Então, vocês vão ficar, a partir das 20 fazem a última refeição, que é o jantar, e aí ficam em jejum. Se quiserem, se sentirem muita fome, mais tarde, o que vocês podem consumir é café sem açúcar, ou chá sem açúcar, ou um suco verde coado, ou um caldo de ossos. Então, isso vocês podem consumir porque não vai quebrar o jejum. E não é uma caloria
que vocês que vai prejudicar vocês, tá bom? Então, após o horário do jantar, a única coisa que vocês podem consumir é isso, além de água, né? Água ou água saborizada. É, então, vocês vão fazer a outra refeição apenas no outro dia, que é, deixa eu ver, Hum, apenas no outro dia, né? Meu Deus. Então, vocês vão fazer o protocolo. Quando vocês forem fazer o protocolo de 16 horas, vocês vão fazer a mesma coisa, beber água, bastante água, ao acordar. E aí, vocês não vão, fazer o café da manhã, quando vocês forem seguir o de 16 horas. Vocês vão ficar até as 12 horas sem se alimentar, e aí fazer o almoço normalmente e as demais refeições. Então, o que que acontece? Acorda, bebe bastante água. O que vocês podem tomar é aquilo que eu já falei, que vocês podem tomar ou em jejum pela manhã ou à noite após o jantar, que é o chá, o café, como é que é o nome? Ah, deixa eu ver aqui, esqueci. O suco verde coado e o caldo de ossos. Então, isso vocês podem consumir pela manhã em jejum. É a única coisa que vocês podem consumir. Caso não queiram, né? Caso tenham bastante fome. Se não tiverem, não tem problema se não consumirem. E aí vocês fazem um aeróbico leve. E aí as outras refeições se repetem. É a mesma coisa do protocolo de 16 horas. O que muda é apenas as horas de jejum. Então, contando aqui, protocolo de 16 horas, vocês vão ter 16 horas de jejum, começa a partir das 20 horas, né? Vocês vão jantar e a partir desse horário vocês vão contar e vocês vão se alimentar no outro dia, a partir do protocolo que vocês estão seguindo. Então, no dia de 16 horas, vocês vão ficar 16 horas sem se alimentar, mas conta com as horas dormidas, então não tem uma dificuldade tão grande, né? Vocês vão dormir, nós dormimos e nós não sentimos fome. Então, vocês vão ficar até as 12 horas da tarde, sem se alimentar, e aí fazem o almoço e as demais refeições. E no protocolo de 16 horas, ele é mais levezinho, porque vocês vão se alimentar à noite e vão ficar 13 horas sem se alimentar, porque vai contar a partir das 20 horas, das 21 horas, até as 8 horas da manhã, que fica um cálculo de 13 horas sem se alimentar, contando já com a noite dormida. Então, ele é bem mais tranquilo. Então, quem não pode fazer o jejum intermitente são as mulheres grávidas, né? Mulheres grávidas não podem. E quem está amamentando. Quem está amamentando também não pode fazer jejum intermitente, tá bom? Então, aqui tem algumas orientações também sobre o que será permitido durante o jejum, que não quebram o jejum, né? Como eu já falei, água saborizada, água normal, café sem açúcar, chá, suco verde e caldo de ossos. Isso vocês podem consumir, enquanto vocês estiverem em jejum e caso tenham fome. Claro que a água vocês têm que beber sempre, né? Entre as refeições. Ainda sobre as orientações, durante os horários liberados, para as refeições, poderá ser consumidas proteínas, temos as proteínas que podem ser consumidas, os legumes e verduras, caso vocês não queiram a salada que eu coloquei, por exemplo, de pepino e alface. E aí vocês utilizam nas mesmas quantidades, porém um outro vegetal, como brócolis, a selga, a couve, e aí fica a critério de vocês. Da mesma forma, proteína, as oleaginosas, se não quiserem tomar o iogurte com chia, por exemplo, pode utilizar a linhaça, e aí vocês vejam a substituição. As frutas, apenas essas frutas são permitidas,
elas têm baixo índice glicêmico, têm pouco açúcar, né? Então, elas não vão interferir. Os laticínios vocês podem utilizar também. Os alimentos que não são permitidos também, tem a lista. Vejam aí. E aqui nós temos a receita da abobrinha recheada e mais a do omelete cetogênico, que é o que está no cardápio. Ok, meninas? Então, essa foi a explicação sobre a semana do jejum intermitente, né? Então, vocês vão acompanhar como que vai funcionar. É bem tranquilo. Vocês vão fazer as refeições normalmente, só que vão, vão, vão jantar tudo certinho. A única coisa que vai ser retirado é, de vez em quando, o café da manhã. Apenas isso, é bem tranquilo. Então, essa foi a explicação. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e retirarem as dúvidas, ok? Muito obrigada a todas. E é isso.